O dom do Espírito Santo leva você a reconhecer Jesus como teu Senhor e teu Salvador. A obra do Espírito Santo é levar você a reconhecer que Jesus é o Deus da tua vida, que vai trazer salvação. Você quer descobrir a obra do Espírito Santo que habita dentro de você? É quando num domingo pela manhã você acorda com alegria em chegar na casa do Senhor. Você quer ver como o Espírito Santo está se movendo na tua vida? Quando você tem desejo e sede de ouvir a palavra de Deus. A obra do Espírito Santo não é manifestações estranhas. A obra do Espírito Santo não é a pessoa viver pulando, sapateando ou falando em línguas estranhas, que as pessoas que estão do lado não conhecem e não entendem nada. A obra do Espírito Santo, ela se move na vida daquele homem, daquela mulher que tem alegria em estar na casa do seu Deus, que faz da mãe igreja o seu santuário de adoração. A primeira obra do Espírito Santo começou na minha e na tua vida, quando ele nos convenceu do nosso pecado e nos levou a reconhecer que nós dependia do Senhor Jesus na nossa vida. E quando isto aconteceu, você nem batizado nas águas era ainda. Por isso você chegou na igreja. São muitas pessoas que procuram um fruto do Espírito Santo, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na minha e na tua vida é nos convencer do pecado. Você quer ver quando o Espírito Santo está se movendo na tua vida? Quando você está prestes a cometer algo e você é orientado, meu filho, isso não é certo. Naquela hora que a tua mente leva você a se afastar do pecado que você ia cometer, leva você a sair fora daquele mal que poderia vir sobre a tua vida. Você quer ver quando o Espírito Santo está te dirigindo, está na direção da tua vida? Quando você foge do mal, quando você vê o mal ali, você sai fora dele. A obra do Espírito Santo é muito maior do que a obra que as pessoas esperam do Espírito Santo, que é fazer manifestações estranhas, pular no meio da igreja, sapatear, ou até mesmo falar em línguas estranhas, ou até mudar a voz para dizer que é o Espírito Santo que está falando. A obra do Espírito Santo começou na tua vida, no dia que você sentiu desejo de entrar pelas portas da casa do Senhor. É o Espírito Santo quem convence do pecado. O Senhor Jesus está só esperando no seu trono alguém ser convencido pelo Espírito Santo de que Ele é o Salvador da sua vida, pessoal. Se ninguém chega ao Pai senão pelo Filho, ninguém vai ao Filho senão pela obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo nesse mundo quem me convence do meu pecado. É o Espírito Santo quem te convenceu que você hoje tinha que estar aqui para tomar a Santa Ceia, para sentar à mesa com o Pai. É o Espírito Santo quem coloca no teu coração que você não pode se deixar levar pelo que o mundo oferece, que você tem que se afastar daquilo que o mundo te oferece todo dia. Na maioria das vezes nós procuramos uma obra do Espírito Santo para a nossa vida que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Lembre-se, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é alegria em estar na casa do Senhor, é alegria em levantar pela manhã, num domingo, e ter a preocupação de entrar pelas portas da casa do Senhor. A obra do Espírito Santo é amor, é o amor incondicional pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, colocando Ele acima de tudo. Vocês que estão aqui, não fique preocupado em querer receber o Espírito Santo na sua vida com manifestações estranhas. Você, para ter o Espírito Santo, não precisa ele ficar usando você, jogando você no chão, jogando na água, jogando no fogo, porque quem faz isso é espírito de demônio. Lembre-se daquele homem
que tinha um filho endemoniado, e ele chega até o Senhor Jesus e diz: Senhor, o meu filho está possesso com um espírito imundo, e muitas das vezes esse espírito joga ele na água, outras vezes no fogo, outras vezes nos espinhos, e só sai dele quando tem quebrantado a vida dele. Está vendo que na maioria das vezes o espírito que joga as pessoas no chão, convulsionando, se debatendo, não é o Espírito Santo? São espíritos de demônios. Na maioria das vezes o espírito que leva as pessoas a viver falando em línguas estranhas é um Exu da mata, é um Exu de 7 encruzilhadas, é um capa preta, é um preto velho. E as pessoas atribuem essas línguas ao Espírito Santo. Você quer ver quando a pessoa ela tem a língua do Espírito Santo? Quando ela fala da palavra de Deus e reconhece Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Você quer ver quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ela tem domínio próprio. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais você tem mansidão e domínio próprio. Quando você é aquela pessoa centrada, que tem um propósito com o seu Senhor e o seu Salvador, e Ele em todo momento está te guiando, te alertando para o perigo, te alertando para algo que possa acontecer na sua vida, para o perigo que você pode estar indo em direção dele, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. E nós vamos observar na palavra de Deus que o Espírito Santo, na maioria das vezes, ele desce na vida das pessoas na hora do batismo. O próprio Jesus disse que nós recebíamos autoridade na hora do batismo para pisar em serpentes e escorpiões, e nada e absolutamente nada nos causar dano. E essa é a obra do Espírito Santo. A obra que agora te guarda, que agora te protege, mas as pessoas são enganadas com um Pentecoste mentiroso, que para receber o Espírito Santo tem que ter uma manifestação estranha, tem que ficar babando, caído no chão, tem que se debater pelo chão, tem que subir no poste, subir na coluna, tem que pular do altar e da cambalhota, tem que quebrar o púlpito no altar. Que Espírito Santo é esse? Espírito Santo que não tem domínio próprio? Espírito Santo que não tem mansidão, que não tem nem respeito com a casa do Senhor? Você imagina uma pessoa que recebe o Espírito Santo, supostamente o Espírito Santo, e sai quebrando os bancos da igreja, que destrói a casa do próprio Deus, do próprio Pai? Tem alguma coisa errada nisso, pessoal. O Espírito Santo que para entrar num pastor, ele tem que dar cambalhota de cima do altar, ele tem que pegar o púlpito, jogar para o alto, ele tem que quebrar as coisas da igreja. Mas que Espírito Santo é esse? Que não tem domínio próprio? Você está vendo que a obra que se mostra aí não tem nada a ver com o Espírito Santo? Essa obra que você vê nas mídias sociais, manifestações estranhas, pessoas dando cambalhota, jogando capoeira dentro da igreja toda incorporada com o Espírito, aquilo é espírito de demônio, aquilo não é Espírito Santo. O Espírito Santo na tua vida, tu é uma pessoa centrada, tu é uma pessoa que tem domínio próprio, tu é uma pessoa que entra pelas portas da casa do Senhor com um objetivo: ouvir o ensinamento e não fazer uma manifestação e sair quebrando as coisas da igreja. Pega um bem dentro da igreja, um utensílio, e sai quebrando, sai jogando para um lado, jogando para outro. Que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é que nós estamos procurando para a nossa vida, que vai causar dano à nossa vida? E é esse suposto Espírito Santo que as igrejas estão se utilizando dele, o Pentecoste está se utilizando dele. Um Espírito Santo que não tem mansidão, um Espírito Santo que não tem domínio próprio, não tem preocupação em mostrar o Filho de Deus, a salvação, a vida eterna. Um pastor que se diz cheio do Espírito Santo e vive dando cambalhota em cima do altar, mas não mostra para a igreja em quem está a salvação, que Jesus Cristo é a única salvação, é o caminho para a vida eterna. A obra do Espírito Santo,
ela tem um objetivo na terra: levar as pessoas à vida eterna, igreja. Levar homens e mulheres à salvação. O Espírito Santo, ele tem um propósito: trabalhar em função do Filho, para que o Filho leve as pessoas ao Pai. No dia que você batizou, não foi outra pessoa que te moveu ao batismo, que levou ao batismo, senão o Espírito Santo. Você já recebeu essa autoridade. Evangelho de Marcos 16:14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortíferas beberes, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você está vendo que no momento que você recebeu o teu batismo, tu já estava movido pelo Espírito Santo? No dia que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, não foi mérito teu, foi a obra do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo te guiou antes de você conhecer o Filho de Deus, a você ter um encontro com Ele. Aí o Senhor Jesus vem dizendo para os discípulos: vocês vão e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que acreditarem em mim e fizer essas coisas vão receber autoridade sobre demônios, sobre serpente, escorpiões, e nada, absolutamente nada pode te causar dano. Você está vendo que você já é movido pelo Espírito Santo, com domínio próprio, com mansidão, com temor à palavra de Deus, com aliança com a tua mãe igreja. Desde o momento que você tomou a decisão de se aproximar do Senhor Jesus, já era a obra do Espírito Santo na tua vida. A obra do Espírito Santo que te convenceu do pecado, a obra do Espírito Santo que levou você a acreditar que o Senhor Jesus é o único que tem salvação. A obra do Espírito Santo leva você a entrar na casa de Deus com um propósito, ouvir o ensinamento para que você se torne filho de Deus e cada dia cresça no temor e no tremor diante do Salvador da tua vida. Amém, igreja? Você quer ver quando você é uma pessoa movida pelo Espírito Santo? Quando você tem alegria em entrar pelas portas da casa do Senhor. No momento que Davi estava movido pelo Espírito Santo, ele fala uma frase: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Está vendo que a obra do Espírito Santo não é manifestações estranhas, mas é equilíbrio de vida? De repente você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e você ainda não descobriu. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e você ainda não descobriu como o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo, ele traz alegria em você entrar pelas portas da casa do Senhor. O Espírito Santo, ele traz a paz no teu coração, ele traz proteção para a família. O Espírito Santo, ele se move na tua vida em todo momento para te afastar do mal, para te livrar do mal. Você quer ver quando uma pessoa, na vida dela está faltando o Espírito Santo? Quando ela não tem mais temor pela obra de Deus, quando ela começa a abandonar seus propósitos com Deus. Você quer ver quando você vê uma pessoa
afastada do Espírito Santo? Quando ela não tiver mais alegria em estar na casa do Pai. Tem alguma coisa de errada na vida de um filho que não tem alegria em entrar nas portas da casa do Pai. De repente você foi uma pessoa tão cheia do Espírito Santo que você tinha alegria em todo momento. Antes do culto começar, você está dentro da casa do Senhor. Mas sabe quando o Espírito Santo vai se afastando da nossa vida? Quando nós começamos a não ter mais esse prazer. Quando nós deixamos para levantar pela manhã após o horário do culto começado. Quando nós deixamos para entrar pelas portas da casa do Senhor, depois de tudo ter se iniciado. Entenda a obra do Espírito Santo na sua vida. E entenda quando ele se retira, quando ele está se afastando de você. O Espírito Santo, ele faz a obra que o Senhor Jesus designou ele para fazer na terra, pessoal. Que é a obra de convencimento. É a obra que traz a vida, que aproxima as pessoas do autor da vida, que é Jesus. Toda obra do Espírito Santo na terra tem que ser uma obra de convencimento de que Jesus é o Senhor da tua vida, que sem o Senhor Jesus nada você pode fazer, que se você se afastar do Senhor Jesus, você se afasta da luz. Veja o que o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Qual é a obra do Espírito Santo? Levar você a reconhecer o tempo todo que sem o Senhor Jesus você vai andar nas trevas. A obra do Espírito Santo na minha e na tua vida é me levar a entender que se eu me afastar da presença do Senhor Jesus, nada eu posso fazer. A obra do Espírito Santo é levar as pessoas a entenderem que elas têm que reconhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo como base para a sua vida e a sua salvação. Se você não tem temor à palavra que foi falada pelo Senhor Jesus Cristo, se você não toma essas palavras como base para a sua vida, o Espírito Santo não está se movendo em você. Se você não tem alegria em ouvir a voz do Senhor Jesus através da sua palavra, o Espírito Santo não está mais se movendo em você. Descubra um momento da vida que você tinha alegria em ouvir uma mensagem. Aquele momento que você tinha sede em entrar pelas portas da casa do Senhor. Naquele momento tu estava cheio do Espírito Santo. Naquele momento o Espírito Santo estava se movendo em você. Quando tudo que você fazia era diante do temor. Todas as tuas decisões tinham temor. Você se preocupava antes de fazer qualquer coisa. O Espírito Santo estava se movendo na tua vida e fazendo a obra dele. Mas você quer ver quando o Espírito Santo ele se retirou de alguém? Quando nós começamos a dizer: para eu ter Deus não precisa estar dentro de uma igreja. Isso é falta do Espírito Santo. Quando você começar a pensar: eu não preciso passar 2, 3 vezes na igreja na semana para ter Deus na minha vida. Quando você achar que só o culto do domingo já basta. Isso é a ausência do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai se retirando da pessoa, a pessoa não vê o horário de culto como importância para a sua vida. Todos que abandonaram o ensinamento e a doutrina deste lugar, que é o Senhor Jesus Cristo, é porque eles foram ficando vazios do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo não estivesse se movendo nesse lugar, mas ele só entra na vida de quem deixa. Quando você perceber a falta de alegria em você estar na casa de Deus ouvindo a mensagem, quando você perceber a sua distância da presença de Deus, os seus compromissos com Deus sendo colocados de lado, você já não se preocupa mais com as suas alianças com Deus, com o seu compromisso com o Senhor Jesus, você já não vê a obra, as palavras do Senhor Jesus como uma base de temor. O Espírito Santo já não está mais operando em você. O Espírito Santo já não está mais fazendo parte da sua vida. Você lembra que quando você assumiu um compromisso na presença do Senhor Jesus e você se batizou, você tinha alegria,
Você era uma pessoa radiante. Você chegava na igreja cheio de alegria. Você queria ouvir o que estava sendo ensinado. Era porque o Espírito Santo estava se movendo na tua vida. Essa obra não foi produzida no teu coração. Essa obra foi um mover do Espírito Santo que colocou em você. Ela não nasceu do teu querer. Por isso o Senhor Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quando você não acreditar mais no mover do Espírito Santo na tua vida, para que ele coloque o temor no teu coração, a tua condenação está chegando próximo de você. Você está perdendo a unção do Espírito Santo. Quando não tiver mais alegria no teu e no meu coração, em entrar pelas portas da casa do Senhor, o Espírito Santo se retirou da nossa vida. Aí nós vamos ficar sozinhos e vazios. Nós vamos ficar andando de um lado para o outro e achando que temos Deus no nosso coração. Mas é um Deus falso e mentiroso. É um Deus que não é o mover do Espírito Santo. É o Deus que afastou a pessoa de dentro da igreja, aonde tem o ensinamento, aonde tem o temor, aonde tem as alianças. Observe que o Deus que as pessoas falam em nome dele hoje, na maioria das vezes é um Deus que afasta as pessoas da igreja. Para eu ter Deus na minha vida, eu não preciso estar dentro de uma igreja, não preciso estar ouvindo o pastor, não preciso ser um dizimista para ser abençoado, não preciso ter comunhão e dever satisfação a igreja nenhuma para ter Deus na minha vida, porque Deus já me guarda, porque Deus já é muito bom, porque Deus já me protege. E esse Deus que essa pessoa está falando é o mesmo Deus que está afastando ela dos caminhos do Senhor. Muito cuidado, você que está do lado de alguém que se torna teu amigo, que é muito bom, entre aspas, para você, e começa a falar essas palavras no teu ouvido. Ali está o início da obra de Satanás para te jogar no chão. As palavras que foram faladas aqui em nome de Deus, que para você ter Deus no teu coração, não precisa estar dentro de uma igreja, não precisa estar todo dia ouvindo voz de pastor, não precisa estar ouvindo ensinamento, porque Deus já está contigo, porque Deus é muito bom, porque Deus te guarda, porque Deus te protege, porque Ele abriu porta de emprego, porque Ele deu tudo que você queria, te deu carro, te deu casa, te deu apartamento. Esse Deus é o mesmo que ofereceu todos os reinos do mundo e a glória deles ao Senhor Jesus Cristo, para Jesus se prostrar e adorar a Ele, e perdeu o direito de ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. É o mesmo Deus que o mundo fala, que está levando as pessoas a falar em nome de um Deus que só faz uma coisa: afastar elas do temor, da comunhão, das alianças, do mover do Espírito Santo na sua vida, que é o despertar da fé. E essas pessoas vão ficando vazias, e o propósito é: igreja não é lugar para mim viver. Vocês que estão aqui, você quer ver quando você não está mais cheio do Espírito Santo? Quando você começar a sentir essa sensação de que está tudo bem a tua vida, sem precisar estar dentro de uma igreja, sem precisar estar ouvindo o que você está ouvindo nessa manhã. No dia que você sentir isso, o Espírito Santo se retirou de você. É o mesmo Deus que o mundo fala, que está levando as pessoas a falar em nome de um Deus que só faz uma coisa: afastar elas do temor, da comunhão, das alianças, do mover do Espírito Santo na sua vida, que é o despertar da fé. E essas pessoas vão ficando vazias, e o propósito é: igreja não é lugar para mim viver. Você quer ver quando você não está mais cheio do Espírito Santo? Quando você começar a sentir essa sensação de que está tudo bem a tua vida, sem precisar estar dentro de uma igreja, sem precisar estar ouvindo o que você está ouvindo nessa manhã. No dia que você sentir isso, o Espírito Santo se retirou de você. Se ele ainda não se retirou, é pela misericórdia, mas ele vai se retirar. Lembre-se, a obra do Espírito Santo é amor. Amor a Deus,
amar a Deus acima de todas as coisas. O fruto do Espírito é muito mais do que o que nós imaginamos. Olha o que diz aqui, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tu está vendo que o fruto do Espírito, na maioria das vezes, é aquilo que as pessoas não querem para si? As pessoas preferem ser iludidas por uma manifestação estranha, por línguas estranhas, e esquece quais são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é amar a Deus acima de todas as coisas, é reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. O fruto do Espírito é alegria, alegria em ouvir o ensinamento, alegria em estar na casa do Pai, alegria em se render aos pés de Jesus e dizer: tu és o Senhor da minha vida. O fruto do Espírito é mansidão, pessoas mansa, passiva, que tudo suporta, é domínio próprio. Pessoas que não têm domínio próprio, que não dominam o seu próprio corpo, não pode ser usado pelo Espírito Santo. Se você não tem domínio próprio, o Espírito Santo não está em você. Os frutos do Espírito Santo é longanimidade, é vida com Deus a vida inteira. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, a obra do Espírito Santo na tua vida é longanimidade, é perseverança, é uma vida constante no temor do Senhor e na comunhão com o Senhor Jesus. Tu está vendo qual é a obra do Espírito Santo que o mundo não consegue descobrir? Fidelidade é o que as pessoas não querem, porque não são movidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence de que a nossa fidelidade é uma obra do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo. A pessoa ser perseverante, ser longânima, isso é obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, pessoal. Descubra o que é os frutos do Espírito Santo, para você não ficar enganado por obras de demônio, para você ficar achando que você não tem o Espírito Santo porque você não fala em língua estranha. Tem pessoas que acham que não tem o Espírito Santo porque não faz manifestação estranha dentro da igreja, não se debate, não cai no chão se debatendo. Tem pessoas que acham que não tem o Espírito Santo porque não fica, a mulher não muda a voz e fala em voz de homem. Porque o homem não mudou a voz e falou fino igual mulher. Mas que Espírito Santo é esse que para falar comigo precisa mudar a minha voz? Precisa me levar a sair pulando como um cabrito e manquejando no meio da igreja para dizer que é o Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é essa aqui, pessoal. Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Está vendo que a obra do Espírito Santo ela está em você? Se você entender dessa maneira, qual é o fruto do Espírito Santo, pessoal? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Procure essa obra na sua vida, esses frutos na sua vida, e seja cheio do Espírito Santo. Se a pessoa está dentro da igreja, manquejando, pulando e sapateando, mas está na prostituição, está cheio do Espírito Santo, pessoal? Não. Se a pessoa está dentro de uma igreja, pulando e sapateando e dando glória e sapateando, em nome do Espírito Santo, mas se vive cheio de briga no casamento, se não tem paz no casamento, essa pessoa está cheia do Espírito Santo, pessoal? Não. A obra do Espírito Santo é mansidão. A obra do Espírito Santo é amor. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. O fruto do Espírito Santo é alegria, é paz dentro de casa. O fruto do Espírito Santo leva as pessoas a ter alegria em ter Deus na sua vida, em ter o Senhor Jesus na sua vida, em reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você está vendo que você tem tudo para ser cheio do Espírito Santo? Sem precisar falar em línguas, sem manifestações estranhas? Está vendo que muitas pessoas
que um dia se tornaram obreiros, se tornaram pastores, se tornaram membros de igreja e foram embora, mesmo muitos falavam em língua, mesmo muitos se diziam cheios do Espírito Santo e perderam a sua unção porque o Espírito Santo se retirou deles? Porque essa obra parou na vida da pessoa. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse, que se você acreditar nele, for batizado, você vai ser salvo. Se você não acreditar no batismo, você vai ser condenado. E ali você já recebe autoridade sobre serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, te causará dano. Ou seja, da mesma maneira que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi batizado, o Espírito Santo pode descer sobre a tua vida no momento que você foi batizado. Agora, a partir dali, é você quem vai determinar se ele vai se manter na tua vida ou não. É uma escolha sua. Quando você encontrar essas qualidades que nós lemos, que é o fruto do Espírito Santo na sua vida, não precisa você manquejar, falar em língua, dar cambalhota ou sapatear, porque você já é cheio do Espírito Santo. Amém, pessoal? Da mesma maneira, quando você vê a falta de desejo de estar na casa de Deus, a falta de interesse pela palavra, a falta de comunhão com a pessoa do Senhor Jesus, a falta de temor, a falta de aliança, a falta de compromisso e responsabilidade, você está ficando sozinho, vazio, porque o Espírito Santo está se retirando da sua vida.